Olá, queridos, de volta aqui mais uma vez para estar com vocês com o maior prazer, para a gente gravar mais um pouquinho, alguma meditação, alguma coisa que possa edificar o nosso espírito, possa nos dar forças, possa nos suprir as nossas necessidades interiores, a nossa vida espiritual. Assim eu penso. Na questão de religião, não, seria uma questão de um abastecimento interior, tá? Alguma coisa que a gente possa estar sentindo uma amargura, possa estar sentindo alguma coisa diferente, porque todos nós passamos, né? Problemas todos nós temos, quem não os tem, né? Quem não? Mas a gente tentar ver, de acordo com a palavra de Deus, o que acontecia naqueles tempos. Hoje, por exemplo, não é sobre isso que eu vou falar não, tá? Vou começar falando sobre as guerras que muitos estão vendo, estão dizendo que já estamos no final dos tempos. Nós não temos nenhuma base, alicerce bíblico para falarmos sobre isso, tá? A Bíblia, pelo menos para quem estuda, para quem crê, não é que é a palavra de Deus, nós não temos base para isso não, porque foi dito na própria palavra de Deus, fala, esclarece bem, tudo seria o princípio de dores. E quando vier, não será para um lugar determinado, tipo, Deus vai mandar, né, para assolar a Rússia, a Ucrânia só. Não, o mundo inteiro vai sofrer de uma maneira por igual, mas será tudo o princípio de dores. Se for fome, peste, guerra, rumores de guerra, tempestades, o que for vai ser a nível mundial. Porque senão Deus faria acepção de pessoas. Deus escolheria as pessoas que Ele queria para que o mal viesse, para que o pior viesse, para ver quem é dele e quem não é, quem nesse momento tem forças e vigor espiritual para aguentar a situação ou não, ou desiste no meio do caminho, porque o caminho dele é estreito, muito estreito, como eu já disse no vídeo passado. Então a gente tem que lutar muito, porque ele não falou, nenhuma vez ele falou aqui na palavra dele, o Senhor Jesus Cristo quando veio, ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque ele venceu o mundo, e se ele venceu, nós também podemos vencer. Não são palavras minhas, são palavras bíblicas, são palavras que foram gravadas, ditas por homens escolhidos por Deus. Homens, volto a falar, que eu sempre falo nos vídeos, homens que foram direcionados, não é destinados não, que não há predestinação para nada. Eles foram destinados, foram direcionados, melhor dizendo, para que fossem usados para falar a palavra de Deus, para dizer a mensagem que Deus colocou no coração de cada um. Isso para nós desfrutarmos e temos mais uma situação de consolo, de conforto, de alívio, de paz mesmo, porque a paz não se encontra em qualquer lugar, nem em outros deuses, porque não existem outros deuses. Os homens fazem sim, mas Deus mesmo é único. Ele é único, ele é verdadeiro e ele está vivo. Por causa disso, ele escolheu um apóstolo, ele não predestinou o apóstolo Paulo para escrever algumas cartas. Aqui na Bíblia, no Novo Testamento, a maioria das cartas são paulinas, é do apóstolo Paulo. Então, uma aqui onde eu encontrei no livro em que Paulo escreve a carta dele aos que estão em Colossos. Ele vai direcionar junto com Timóteo, que era o irmão dele também, irmão espiritual, né? Irmão em Cristo. E também ele se dirige aos santos e aos irmãos fiéis em Cristo, aqueles que estão em Jesus. Ele dirige essa carta para todos eles e fala com eles de uma maneira um pouco dura, ríspida. Por quê?
Porque se a palavra for dita com muito carinho, com muito chamego, as pessoas não acreditam. Às vezes até levam na brincadeira. E às vezes até levam para o lado da heresia. E isso não agrada a Deus. Isso não agrada a Deus. Então, Paulo fala aqui sobre... Ele faz uma advertência aos crentes lá, ao povo de Colossos, que fossem... que tivessem cuidado com as falsas doutrinas. Vemos hoje falsas doutrinas? Vocês acham que existe? Existe ou não existe? Existem, né? Existem. Todos nós sabemos que existem as falsas doutrinas. Mas como que a gente vai fazer diferença? Como é que a gente vai saber? Porque fulano recebeu um milagre. Olha, eu tenho um caso para contar para vocês como ilustração do que eu vou falar aqui. Uma senhora, mãe de uma amiga, muito amiga minha, amiga mesmo, são duas irmãs. E ela foi convidada, essa senhora, para ir a uma tal igreja. Não preciso falar de denominação aqui, porque não é do meu interesse, eu não tenho interesse nisso. Ela foi convidada para ir por um rapazinho, vizinho da casa dela. Dona fulana, a senhora domingo vai comigo na minha igreja? Vou, meu filho, vou sim, vou na sua igreja sim. E como é que nós vamos fazer? Porque eu não sei onde que é. Aí ele falou assim, não, é aqui perto, eu venho aqui, eu passo aqui, pego a senhora e a gente vai caminhando até lá, porque é pertinho, não é longe não. Ah, então tá, pode me aguardar que eu vou sim, eu vou sim. Aí, eu não sei se vocês já ouviram essa expressão que eu vou falar aqui agora, né? E no domingo, ele chegou lá, todo arrumadinho, todo cheirosinho, e chamou, ela foi e tal. Aí, quando chegou lá dentro do templo, né? Ele falou assim, olha, eu vou ver um lugarzinho bom para a senhora sentar, para assistir o culto, porque eu sou caidor e não vou poder ficar com a senhora aqui. Ela foi e disse assim, você é o quê, meu filho? Não estou entendendo. Aí ele foi e disse assim, eu sou caidor, eu sou contratado para cair. Quando as pessoas estão lá na frente e tem alguma emoção forte, alguma coisa, aí eu finjo que eu tive a emoção forte e caio. E vem outros também, que são colegas meus, que fazem a mesma função, gostaram? A mesma função. Pois é. Então, é isso aí que Paulo adverte aqui aos de Colossos. Naquela época, vocês imaginam, né? Já havia essas falsas doutrinas. Ele fala assim, digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, de convencimento, né? Porque ainda que esteja ausente, ele não estava junto com os de Colossos, o povo de Colossos. Quanto ao corpo, ele não estava lá. Contudo, em espírito estou convosco. De que maneira? Orando, intercedendo, porque ele sabia o que acontecia lá. Ele tinha outros irmãos que comunicavam com ele, que falavam a respeito, e ele sabia o que estava acontecendo naquela localidade, naquelas reuniões. Aí ele diz assim, regozijando-me, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Então ele estava muito satisfeito naquele momento, mas precisava fazer um alerta, porque eles estavam tão alegres. Então vamos ver se vocês estão alegres de uma maneira correta, porque a gente ficar alegre com as coisas erradas também, ponto a ponto, tá? Então ele disse assim, como pois recebestes do Senhor Jesus Cristo, assim andai nele. O que Cristo veio fazer aqui na terra? Antes de ser crucificado, antes de derramar todo o seu sangue ao ponto de um soldado romano colocar uma lança no seu lado e sair água e não mais sangue. O que ele veio fazer aqui? Veio para um destino só, a nossa salvação, a garantia da nossa vida nos céus, com Deus por toda a eternidade. Ele veio para isso. Então, ele continua aqui, Paulo, o apóstolo Paulo. Vocês estejam arraigados e sobreedificados nele, em Cristo, e confirmados na fé, a fé genuína, a fé na sua totalidade, só em Jesus Cristo. Assim como fostes ensinado, Cristo ensinou muito, deixou muitos sinais que nós vemos, se formos ler a Bíblia, principalmente os evangelhos de Marcos, de João, de Mateus, Lucas não, porque Lucas era
Lucas era como tipo vou falar para vocês em palavras de hoje, como se fosse um jornalista, entendeu? Ele apenas registrava o que ele sabia dos outros que vinham até ele contar e provar, né, o que tinha acontecido, levava os que tinham sido cegos, ou alguns falavam sobre a ressurreição, alguns falavam sobre a cura eles se baseavam muito na cura do corpo, porque o espírito deles ainda estava sendo preparado. Porque hoje nós não vemos uma pessoa que não tem uma perna ir a uma igreja, ou falo igreja, ir a um templo, né? E dali ele sair com as duas pernas, porque na época de Cristo se fazia isso, tá? Era feito isso para que eles crescem no poder de Deus Todo-Poderoso. Hoje não tem mais necessidade disso. Então, por isso, Deus não optou por dar essa situação ao homem, porque o homem é muito chegado para o materialismo. O homem, que eu digo, é o ser humano em geral, é muito chegado para o materialismo. A matéria que prevalece, mas a matéria vai voltar para o pó, tá? E o espírito é que vai ficar com Deus. Então, se fossem realizados esse tipo de milagres, tipo uma mão mirrada, uma mãozinha encolhida, que os dedinhos às vezes, nem tem os dedos às vezes, e nem abrem e tudo, e voltar a ser normal. Se ele fizesse isso hoje em dia, ele estaria tendo uma certa aceitação pelo lado material, e o lado espiritual seria esquecido. O objetivo dele não era esse mesmo. Tanto que ele falou para os outros lá, tanto que esses aqui de Colossos alcançaram essa palavra, tanto que os evangelhos foram escritos também e foram provados. Se vocês lerem, o importante é que se consulte para saber o que eu estou falando. Eu não sou digna de falar nada de mim mesma, porque eu não sou ninguém aqui nesse mundo. Eu sou um vermezinho, foi colocado aqui cheio de erros, pecados, injustiças, entendeu? Mas fui alcançada pela palavra de Deus, pelo sangue de Jesus. Então, o que eu falo, eu não falo à toa, mas não são palavras minhas, não são palavras minhas. São palavras que eu fui tocada para falar para vocês. E aqui continua Paulo. Assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças. Em tudo dai graças. Em tudo nós devemos dar graças na nossa vida. Ana, a gente vai dar graça porque um parente nosso muito chegado, um filho, morreu, vamos dar graças? Olha, a gente dá graças a Deus. Muitas vezes você pode estar chorando por fora, mas por dentro você está completo. Você está com uma alegria que não tem medidas. Aquilo que o olho humano vê, muitas vezes não é o que a pessoa está sentindo. Então, a gente deve fazer por onde mostrar o que a gente sente, sim, claro que sim. Mas muitas vezes não, porque o mundo não entende. O mundo que eu digo é a matéria, é o povo, é o ser humano. Muitas vezes não entende. A gente não pode estar no velório de um filho cantando e dançando, porque isso também seria uma coisa meio fora da lógica, né? Mas muitas vezes a pessoa está feliz por dentro, porque aquele filho foi um servo de Deus, porque aquele filho ajudou muito a mãe no Evangelho, ajudou muito a mãe em oração, ajudou muito a mãe, o que hoje é muito difícil ver os filhos ajudando os pais, né? Os pais é que tem que ajudar os filhos como se eles fossem eternos, os pais. Nós não somos eternos. Eu sou mãe de duas meninas, duas já casadas, né, claro, mas elas sabem que eu não sou eterna. Elas também têm os seus filhos. Eles têm que saber que elas também não são eternas. A lógica da natureza humana é a gente pensar que nós vamos primeiro do que eles, né? Mas pode acontecer o contrário, né? Pode acontecer o contrário. Nós sabemos do futuro, nós não sabemos nada, mas nada, nada, nada. Eu sei o que está acontecendo comigo aqui agora. Estou gravando um vídeo para vocês, com a maior satisfação da minha vida. Eu estou fazendo isso. Mas daqui a pouco, não sei o que será. Não sei o que será de mim, entendeu? Então é assim que a gente tem que viver. Vamos acelerar um pouquinho por causa do tempo de gravação. Tendo cuidado, assim diz Paulo, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas. Sutilmente, vai entrando, vai ganhando campo, vai invadindo, vai fazendo a cabeça, vai, entendeu? Às vezes toca até o interior da pessoa. Eu fico muito triste com isso. Eu uma vez estava congregando, eu digo numa igreja, né?
aqui numa denominação aqui perto da minha casa, e tinha uma pessoa lá muito querida, e muito, a gente se reunia, a gente fazia oração junto, tudo. Aí eu falei assim, fulana, você tá tão sumidinha, o que está acontecendo? Assim, com ela, um jeito de carinho, né? E então ela foi e disse assim, não, eu não estou sumida não, eu continuo firme no evangelho. Eu falei, que bom, parabéns, que Deus continue abençoando sua vida, seu lar, sua família, e que você continue firme na palavra de Deus. Isso é importante para a nossa vida, para os nossos momentos difíceis principalmente, né? Ela foi dizer assim, não, é o seguinte, o que eu consegui aonde eu estou agora, não disse aonde, também não interessava saber onde, né? Onde eu estou agora, eu estou muito feliz porque lá tem oração forte, aqui não tinha. Oração forte, que isso, que desgaste espiritual, material, cerebral até. Oração forte. Dali era fraca, né? Dali era fraca. Não sei, Deus sabe. Então, aqui diz Paulo, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens. Há muitas pessoas que mantêm uma certa tradição, né? Vocês sabem disso. Segundo os rudimentos do mundo, lá no princípio, e não segundo Cristo. O que Cristo veio ensinar? O que Cristo veio falar? O que Cristo veio fazer? O que Ele pode fazer de transformação? Ele pode transformar a sua vida? Pode. Ele pode realizar um milagre na sua vida? Pode. Porém, você é o dono da sua decisão. Então, você quer ou você não quer, tá? Livre-arbítrio, todos nós temos. Isso ninguém tira de nós, nem Deus, porque Ele não tem esse interesse. Ninguém vai entrar com Ele na morada eterna forçado ou sem condições disso, tá? Ele nos prepara, Ele nos conduz, Ele nos habilita, não é? Habilita para isso e nos entrega para vivermos nesse mundo do jeito que nós quisermos. Aí a gente ou erra ou acerta. Quando erra o alvo, é muito triste. É muito triste. Porque a gente sabe, porque dentro de nós habita o Espírito Santo, que nos selou para esse dia do encontro eterno. Então, como somos selados pelo Espírito Santo, nós sabemos discernir muito bem se estamos certos ou se estamos errados. Muitas vezes permanecemos no erro, estamos errados e continuamos a errar, com prazer, infelizmente com prazer. E é um momento em que dá um basta, acontece um basta dentro de nós e é muito triste. É muito triste. Você conviver com um pecado, sabendo que você está errando, que você não está fazendo nada para acertar, para testemunhar, para mostrar que você é diferente, é muito triste, porque isso entristece muito a Deus. Ele não criou você para você cair no erro, para você viver de coisas erradas, ilícitas neste mundo. Ele criou você para Ele. Que bom isso, né? Ele criou você para Ele. Você é dele. Ele viu você se formando no ventre da sua mãe. Ele viu seus ossos se formando, viu seu coração dando a primeira batida. Então, é isso que interessa. A nossa fidelidade ao nosso Deus em primeiro lugar. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é completo. Não falta nada nele. Nada, nada, nada. Mesmo ele tendo vindo aqui como homem, mesmo havendo blocos de carnaval com uma heresia tamanha que não se deve nem contar, vocês devem estar sabendo disso, mesmo que havendo livros que escreveram a respeito, mesmo que havendo certas discussões a respeito desse assunto em grupinhos que não se prepararam para isso, porque para toda discussão ou para toda situação de algum erro, de alguma coisa que é falho, a gente tem que se preparar. A gente tem que se preparar como? Orando, pedindo a Deus para dar sabedoria. Nós não precisamos ser inteligentes, não. Inteligência é ciência. Ciência morre quando nós morremos, a sabedoria fica. Porque o homem deixa um legado daquela sabedoria que ele teve, um legado daquela sabedoria que ele implantou ali no seu viver durante a sua vida aqui na Terra. Então, é para isso que nós devemos direcionar o nosso comportamento. Então, e estáis perfeitos nele. Nós somos perfeitos em Cristo. Não falhamos? Falhamos.
Continuamos a errar? Continuamos, mas não devemos ter prazer no erro. Não devemos ter prazer no erro. É isso. E estáis perfeitos nele, que é o amor de todo o principado e potestade, ou seja, de toda a autoridade. Deus é amor. Amor que se dá, amor que sofre, amor que sente, amor que tem interesse em ver a sua criatura, que nós começamos como criaturas de Deus, nós fomos criados por Ele, e depois nós nos tornamos filhos, depois que aceitamos a sua deidade. Então a gente se torna filho de Deus. E aqui ele continua, Paulo, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne. Porque a lei de Moisés, a lei mosaica, ou seja, os 10 mandamentos, era baseada na purificação do menino quando da circuncisão. Então é uma cirurgiazinha como se fosse não, é uma fimose, né? Então aquilo deveria ser tirado ao 8º dia de nascido, e dentro do templo, tá? E com os instrumentos cortantes que eles tinham lá. Bem, não vamos entrar no mérito dessa questão. A circuncisão de Cristo. Nós temos que ter em nós a circuncisão de Cristo. O corte, a eliminação do que está sobrando e que não é devido e que não vai nos fazer bem, não vai nos trazer um futuro dentro da normalidade e do progresso do Evangelho em nós. Então, devemos ser circuncidados no Espírito e não na carne mais. Na carne não vai prevalecer mais isso. Sepultados com Ele no batismo. O batismo é uma significação, é uma ordenança, melhor dizendo, de que nós mergulhamos. Quando nós mergulhamos, nós estamos enterrando aquela vida anterior, errada, fora dos parâmetros evangélicos, bíblicos, e estamos, quando levantamos das águas, se levantamos das águas é porque mergulhamos, né? Quando levantamos, nós mostramos que estamos ressuscitando para uma vida com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele. Quando vocês ainda estavam na lei, Jesus veio, vocês ainda estavam na lei, mas Ele vivificou vocês. Não houve mais necessidade desse sacrifício, era um sacrifício, né? Então, a incircuncisão da vossa carne vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as ofensas. Olha que maravilha, perdoando as nossas ofensas. Havendo riscado a cédula, nós tínhamos uma dívida com Cristo, né? Que Ele veio para nos salvar e nós não estávamos preparados para isso. Tivemos que ser lapidados, éramos uma pedra bruta que precisava ser lapidada, que precisava ser trabalhada para virar uma joia de Cristo, uma joia nas mãos dele. Então, nós tínhamos, ele riscou essa cédula de dívida, que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e a tirou do meio de nós. De que maneira? Cravando-a numa cruz, que era nossa e não dele. Com uma coroa de espinhos, que era nossa, não dele. Ofensas e acusações verbais e materiais nossas, não dele. Pensem nisso. Vivam isso. Façam isso. E saibam por que ele foi morto numa cruz. Quando chega a época de Páscoa, todo mundo quer celebrar com seus ovinhos, eu não sei de onde tiraram isso. Esse negócio de ovinho para lá, ovinho para cá e... ovo é a vida. Não, a vida é o sangue, tá? Se tirar teu sangue todo do teu corpo, você não vive sem ele. Você não vai viver. Sangue é vida. Eu já disse no outro vídeo. Sangue é vida. Continua sendo vida e vai ser vida até o dia que nós formos morar com o nosso Salvador, com o nosso Senhor. Vivamos essa vida. Vamos nos priorizar os nossos momentos com Deus tão agradáveis, tão maravilhosos, quando a gente derrama
na presença dele em oração, quando a gente fala com ele, como se tivesse não, ele está ali em espírito ao nosso lado, como a gente sozinha, conversando com ele e falando como a gente fala às vezes com alguns amigos, e algumas coisas a gente não tem coragem de contar, né? Mas para ele a gente conta. E é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. E quando a gente vê a resposta? Quando vem a resposta? A resposta às vezes pode vir no momento. Você parou de orar, terminou de orar, falou que estava orando no nome de Jesus Cristo, já falou o seu amém, a resposta vem. Aí você sente aquele alívio, aquela tranquilidade, aquele relaxamento que é muito agradável a Deus. E quando não vem, aí a gente vai culpar a Deus. Ah, Senhor. Aí entra naquela lamentação, naquela tristeza. Que pena que eu não sou merecedor, ou não sou merecedora da tua resposta. Eu não sei o que fiz para merecer isso. Não é assim. Ele tem o tempo dele, nós temos o nosso. Nós falamos o que queremos e ele faz do jeito que ele quer, no momento dele, entendeu? E também, às vezes, ele diz, espera, eu vou te dar a resposta, mas não agora. Eu não quero dar a resposta agora. Tá vendo meu marido lá atrás? Pois é ele. Ele se mete em tudo. Nunca vi, eu não posso estar sozinha fazendo nada. Tudo ele quer participar. Tá dando tchau para vocês. Mas, gente, olha, é maravilhoso fazer isso, tá? Gravar para vocês, falar com vocês e descontrair também um pouco. Agora, como eu falei do meu esposo, passou por aqui, já vai passando e vai falando comigo. Eu fiz sinal para ele ir para a outra varanda. Ele, enquanto ele não meteu o rosto lá na frente, ele não sossegou. Mas é desse jeito. Então, aí eu desejo a vocês, depois dessa palavra, que vocês tenham cuidado, vocês façam por onde, leiam a Bíblia, leiam. É o livro mais lido do mundo, é o livro mais adquirido neste mundo. Vamos ler, vamos fazer por onde agradar o nosso Deus. Nem que seja um pouquinho, mas vamos fazer, precisamos fazer muitão, né? Mas vamos fazer um pouquinho para depois fazer muitão, tá? Desculpe as brincadeiras, muito obrigada pela atenção, um grande abraço para todos vocês e família, e que Deus os abençoe. Amém.